Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sempre abundantes em cada coração. Vamos dar continuidade ao nosso plano de leitura anual da Bíblia. Hoje nós leremos Josué, capítulo 24, e Juízes, capítulo 1 e 2. Que o Espírito Santo nos conduza em mais esta leitura. Josué, capítulo 24. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel e Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naó, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho, e clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zipó, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor,
porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali, debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na sua própria herança, em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéias, seu filho, a qual lhe fora dada na região montanhosa de Efraim. Juízes, capítulo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus. E também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, passaram-na a fio de espada, pondo fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Quiriate-Arba. E Judá feriu a Cesai, a Aimã e a Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debi, e era dantes o nome de Debi Quiriate-Sefé. Disse Calebe: A quem derrotar Quiriate-Sefé e a tomar, darei minha filha Axa por mulher.
Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: o que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá da cidade das palmeiras ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram. Por isso lhe chamaram Orma. Tomou ainda Judá a Gaza, a Asquelon e a Ecrom, com seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E, como Moisés o dissera, deram Hebrom a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhes a ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada. Porém, a aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então se foi ele à terra dos heteus e edificou uma cidade, e lhe chamou Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Taanac, nem os de Dó, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, e não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer, antes continuaram com ele em Gezer. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol, porém os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Aquizib, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. Porém, os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anat, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e Bet-Anat lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Ajalon e em Salabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu, e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Juízes capítulo 2. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, derribareis
os seus altares, contudo, não obedecestes a minha voz. E é isso que fizestes. Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor à ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos expoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para que por elas, por Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. O Senhor, nosso bom Deus, continue a aplicar a sua santa palavra em nossos corações.